Michele, já temos 194 participantes, acho que podemos dar início, né? Boa tarde a todos. É possível a gente ter aquele sisteminha de as pessoas entrarem com o microfone fechado, com os colegas do suporte da TI? Porque a gente Olá, pode ter outras pessoas entrando no momento, né, posterior. É possível fazer essa configuração? Ah, sim, obrigada, aí, Wilson. sim, todos já entraram com o microfone desligado. Certinho. Tá bom. Bom, então, nós desejamos que nosso evento seja de muito proveito para todos e todas. Boa tarde a quem nos acompanha no evento de hoje, que é realizado pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde em parceria com a Divisão de Qualidade de Vida no Trabalho. Inicialmente, eu faço a referência a relembrarem de assinar a lista de presença, que vai ser disponibilizada em alguns momentos no chat. E, ao final, a avaliação de reação, para que a gente sempre possa ter feedbacks e melhorar a realização dos nossos eventos, né? Então, nós estamos encerrando essa semana, o mês de setembro, e nós destacamos nesse mês aqui no Ministério Público Federal temas relevantes para a saúde mental em diversas fases da vida. Esse foi o nosso slogan do ano, né? Relacionado à saúde mental agora em setembro. Essa é uma ação de promoção de saúde mental destinada ao público interno do Ministério Público Federal e ela está contextualizada à campanha Setembro Amarelo, que se refere também à definição pela Organização Mundial de Saúde da necessidade de incluir o tema da prevenção do suicídio em diferentes âmbitos da sociedade, das organizações, de todos nós, né? Proteger a saúde mental das crianças e dos adolescentes é um dever de toda a sociedade, é uma das principais funções dos familiares, dos cuidadores, educadores e profissionais de saúde. Ações evidenciadas nessa fase da vida, nessas fases da vida, assim como os padrões de relacionamento familiar, as experiências sociais e escolares, também terão impactos não só nessas fases, como também no desenvolvimento e na saúde mental na fase adulta. Quando nós atendemos servidores e temos oferecido apoio, né, em diversos momentos da vida laboral, do ciclo vital das pessoas, do nosso público interno, a gente tem observado que conciliar essas funções parentais e o trabalho pode ser bastante desafiador quando os filhos apresentam condições de saúde com repercussões no desenvolvimento neuropsicomotor e demais condições que caracterizam transtornos mentais e comportamentais. Dessa forma, esse tema ele é pertinente como uma atenção e um apoio, tendo em vista o elo entre a vida social e o trabalho, que é um dos fatores que auxilia na nossa qualidade de vida no trabalho. Nesse sentido, nós temos nesse evento um objetivo de disponibilizar informação baseada na ciência sobre a prevenção e o tratamento especializado dos transtornos mentais e comportamentais que possam ter início na infância e na adolescência. Adolescência e a juventude também são fases de maior risco de comportamentos autolesivos e suicídio. Portanto, a saúde mental nessa fase da vida é um assunto que deve ser abordado com clareza, com cuidado, bem como devemos conhecer as possibilidades de prevenção do suicídio, considerando sinais de alerta e fatores de proteção. Para trabalhar esses temas no evento de hoje, nós convidamos o Dr. Tiago Blanco, que é médico psiquiatra da infância e da adolescência, mestre e doutor em psiquiatria e psicologia médica pela Unifesp e professor do curso de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde aqui no DF. Ele tem experiência na área de psiquiatria, ênfase, né, na psiquiatria da infância e da adolescência, e é especialista em terapia cognitivo-comportamental para crianças e adolescentes. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao Dr. Tiago, para que ele possa nos, enfim, trazer as informações que ele considera relevantes sobre o tema. Eu gostaria somente de esclarecer ainda, antes de passar a palavra, que nós teríamos a gravação dessa fase inicial do evento para posterior disponibilização no YouTube, para aqueles que não puderam estar conosco na transmissão síncrona também possam acessar, e esse conhecimento fica disponível para mais pessoas, atingindo e ampliando o nosso alcance, né, do evento.
No caso das perguntas, da fase em que nós vamos ter o debate, as dúvidas, essa fase não ficará gravada e nós teremos, então, um momento de encerrar a gravação logo após o final da fala do Dr. Tiago. As pessoas, todas participantes, podem passar já a trazer as suas questões aqui no chat durante o evento, que não fica exposto, né, no YouTube, essa parte do chat, e a gente consegue fazer a compilação dessas perguntas, inclusive com temas semelhantes, para trazer para o Dr. Tiago após o final da fala dele. Também vamos dar oportunidade, se alguém quiser, né, se for do interesse, abrir o microfone e verbalizar a dúvida, tá? Isso também é ao final. Então, nós pedimos que aguardem nessa fase inicial de exposição e, ao final, a gente tem essa abertura, né, de espaço para as dúvidas. Doutor Tiago, pode iniciar quando quiser. Muito obrigado. Eu quero agradecer. Inicialmente, eu vou fazer minha autodescrição para as pessoas que estão nos ouvindo que eventualmente não podem me ver. Eu sou um homem de pele preta, uso barba de baixa, estou usando óculos, camisa branca e usando um fone de ouvido no modelo headset. E estou numa sala com fundo branco. Bem, inicialmente eu quero agradecer ao convite da PGR, na figura da doutora Rízia e da equipe de saúde mental aqui da PGR que me fizeram esse convite para falar de um tema que para mim é muito valioso, muito caro, sobretudo nesse mês que nós aplicamos todos os esforços possíveis para a prevenção do suicídio. Setembro Amarelo já é um mês consagrado para que a gente possa falar sobre isso e falar sobretudo para a adolescência, para a infância e adolescência, na medida em que, quando a gente fala dessa fase, e, sobretudo, falar sobre a prevenção do suicídio ou do adoecimento psíquico nessa fase, a gente está falando de uma prevenção universal, uma prevenção para a vida toda, né? Essa é uma fase muito particular e muito delicada da vida de todos nós que já passamos por ela e, sobretudo, de quem está passando na contemporaneidade, e que determina grande parte dos riscos que vão implicar no futuro. Um grande autor da saúde mental chamado Thomas Insel, é um americano, ele diz que os transtornos mentais são doenças crônicas da infância. O que quer dizer isso é que se a gente olhar com cuidado, né, é possível que todas as doenças mentais ou todos os sofrimentos de ordem psíquica, se nós olharmos com uma lupa, é possível que lá na infância e adolescência a gente conseguisse reconhecer sinais muito precoces que pudessem indicar risco ou que pudessem nos ajudar em mecanismos de prevenção para que a gente consiga construir uma sociedade menos adoecida, que é um fator que, para a gente que trabalha no campo, é muito significativo, porque a prevalência dos transtornos mentais tem aumentado gradativamente, né? Poderíamos dizer com muita clareza ou com muita segurança de que nós passamos por um momento de um surto de adoecimento, um surto, ou digo, uma epidemia de adoecimento mental nas pessoas em geral, e as crianças e adolescentes não estão protegidos disso, muito ao contrário, são uma população ainda mais em risco para esse adoecimento. Mas vamos começar falando sobre adolescência, né? Quando a gente fala sobre prevenção de adoecimento na adolescência ou de qualquer modalidade de cuidado, a gente precisa entender o que é adolescência, o que passa na vida do adolescente para que a gente, de fato, possa compreender o que está o arcabouço dessa condição. Para quem tiver curiosidade, quiser aprofundar um pouco mais na leitura sobre isso, eu já recomendo a leitura de um livro que chama A Adolescência, de um autor já falecido, que chama Contardo Caligares. É um psicanalista que escreveu alguns textos, escreveu esse livro particularmente, e tem outros tantos textos sobre o assunto, e fala bastante sobre o que é adolescência, quais são as particularidades dessa fase da vida.
o professor Contardo Caligares dizia uma coisa muito interessante, que o adolescente é alguém que já é dotado de recursos cognitivos, já é dotado de recursos de desenvolvimento físico, né, que lhe permitiria, né, exercer ou gozar de todas os benefícios, os prazeres que o corpo ou que uma ampla capacidade cognitiva podem oferecer, mas que a ele incide uma moratória, né? Existe uma restrição que não é estabelecida de maneira clara muitas vezes, e que por isso gera uma ambivalência enorme. Dizendo em outras palavras, a gente vive na adolescência a seguinte condição: ora, eu tenho já todo um arcabouço de desenvolvimento corporal e psíquico, mas que é impedido socialmente de ser exercido, executado ou usufruído, né? O adolescente, por exemplo, né, acho que a expressão do corpo talvez seja o elemento mais concreto para a gente. Ora, eu tenho um sujeito com um desenvolvimento corporal já plenamente desenvolvido para o exercício do prazer, por exemplo, sexual, mas que em algum momento nós dizemos para ele: não, você ainda não pode usufruir de todas essas vantagens que o seu corpo tem, porque não é a sua hora ainda, você não está pronto para poder fazê-lo. Ou mesmo, digamos, em relação à grande demanda do adolescente, que é de autonomia, por exemplo. Esse sujeito já seria capaz de executar ações ou reflexões complexas do ponto de vista cognitivo, e nós dizemos: ora, você ainda não está apto para tomar todas as decisões, você precisa esperar, porque em algum momento, não esse, você poderá fazê-lo, mas que vai demandar um certo período de tempo. E aí a pergunta que não se cala, ou a pergunta de milhões, é: em que momento que isso vai chegar? Quando eu terei autonomia plena ou suficiente para tomar decisões? E na nossa sociedade contemporânea, esse tempo não é bem estabelecido, né? Não há resposta para isso. Ora, a autonomia de um sujeito é adquirido quando ele passa no vestibular, quando ele tem autonomia financeira, quando ele faz 18 anos. Não tem essa resposta, porque muitas variáveis estão em torno disso. Então, há uma imprevisibilidade, há uma dúvida desse adolescente de quando é que isso vai acontecer, de quando é que isso vai chegar, né? E ora, veja o quanto nós somos pessoas que temos uma dificuldade para lidar com a imprevisibilidade, né? O quanto a gente tem uma dificuldade muito grande de entender ou de lidar com aquilo que eu não sei exatamente quando vai acontecer. Vamos tomar, por exemplo, a nossa experiência recente, que foi o enfrentamento da pandemia pela Covid-19. O grande exercício, ou o grande desafio que nos foi imposto, foi que nós não sabíamos quando tudo aquilo ia acabar. Alguém disse em algum momento para a gente: vocês precisam fazer isolamento social, precisam ficar restritos ao contexto doméstico, sem trânsito público, e ninguém dizia para a gente quando isso ia acabar, né? A experiência mundial diz o seguinte, né? Quando situações que as pessoas precisam fazer algum tipo de restrição como aquela, se você diz para ela: olha, você vai ficar restrita e você vai precisar ficar restrita por um mês, as pessoas conseguem cumprir rigorosamente. Mas quando você diz: você precisa fazer isso, e você não tem data para encerrar esse processo, as pessoas não conseguem fazê-lo, que foi alguma coisa que aconteceu com muitas pessoas durante o processo que a gente viveu recentemente em relação à pandemia. Se a gente transportar isso para a adolescência, a gente também vai entender um sujeito que não sabe exatamente quando é que ele vai adquirir autonomia. A gente diz simplesmente para ele: na hora certa você vai saber, na hora certa você vai conseguir alcançar essa autonomia.
que é tão esperada, né? E até idealizada mesmo pelo adolescente. E algumas pessoas ainda reforçam e ainda dizem algo do tipo: olha, aproveite porque a adolescência vai ser a melhor fase da sua vida, né? A adolescência, né? Uma certa idealização desse momento como um momento de grande liberdade, de grande criatividade ou de uma vida supostamente mais fácil do que a vida do adulto, né? Algumas pessoas chegam a dizer assim: não, mas você é adolescente, adolescência é um momento ótimo, você só trabalha, você só estuda, não tem muita coisa para fazer, aproveite, porque quando você chegar na idade adulta, as coisas vão ser muito mais difíceis. E aí você está dizendo para um sujeito que está em grande sofrimento, primeiro que ele vive essa moratória, segundo porque é um sujeito que ainda não tem uma dificuldade grande no estabelecimento da sua identidade pessoal. E segundo, porque ele ainda fica, né, numa grande ambivalência, uma necessidade absurda, né, de ser incluído ou de ser aceito na sociedade, o que não é um exercício fácil, um exercício muito difícil. E aí a gente diz para esse sujeito que está completamente em conflito psíquico, que essa ainda vai ser a melhor fase da vida dele, e aí você acaba por transformar essa experiência numa experiência ainda mais angustiante, ainda mais sofrida. E para ser honesto com vocês, eu não tenho dúvida de que a adolescência é a fase mais difícil da vida. Ser adulto há mais exigências e responsabilidades, mas é uma fase mais confortável, é uma fase em que, de fato, nós conseguimos um grau de autonomia muito maior. Não há uma autonomia plena, porque isso nunca vai existir na vida do ser humano. Nós somos seres gregários, portanto, seres políticos e sociais, e, portanto, nós temos restrições de ordem legal, de ordem moral, de ordem social, mas, de alguma forma, nós podemos tomar decisões a nosso respeito de forma muito mais livre, e, portanto, ser adulto é mais confortável do que é ser adolescente, de fato. E aí, o primeiro elemento que eu trago para vocês de que um primeiro exercício de prevenção de adoecimento ou de sofrimento psíquico na adolescência é a legitimação dessa fase como uma fase de fato muito difícil. É uma fase em que há uma série de obrigatoriedades, de expectativas, tanto dos adultos em relação aos adolescentes, quanto dos adolescentes em relação a eles mesmos. Veja, o adolescente ele passa por esse processo, né, identitário de uma maneira muito delicada. Ao mesmo tempo que é alguém que ainda, né, tem poucos recursos de enfrentamento, eu diria que essa caixa de ferramentas para a solução de problemas, essa caixa de ferramentas para leitura, né, do mundo ainda não está plenamente estabelecida, mas ele também não pode se dar ao luxo de parecer criança, de parecer frágil. Ele precisa demonstrar que ele é para que ele consiga essa autonomia que ele tanto espera e que nós possamos de fato conferi-la em algum momento. Ele precisa demonstrar que ele é capaz. Então ele tem, por um lado, uma fragilidade que lembra, né, a fragilidade da criança, de ainda ser pouco capaz dessa leitura de riscos social e assim por diante, ao mesmo tempo que ele não pode demonstrar, e mais do que isso, ele precisa se descolar da figura dos pais, né? Ele precisa sair da sombra dos pais para que ele possa, de fato, reconhecer a si mesmo e ter reconhecido socialmente a sua identidade como um sujeito único, singular e capaz. Portanto, essa dificuldade, essa ambivalência, ela vai ficar muito nítida, né? E aí a gente vai ter esse sujeito que no mesmo tempo vai querer o colo dos pais, vai se comportar como uma criança, né, em busca desse conforto, desse acolhimento dos pais, e ao mesmo tempo vai protestar, vai entrar em conflito, vai precisar, né, gerar essa dissociação, essa separação dos pais para que ele consiga ser enxergado como alguém de fato único, capaz e assim por diante. Esse processo também vem acompanhado de um sofrimento muito grande, né, de um desafio psíquico muito significativo,
e que a gente precisa estar atento a isso, e entender que o adolescente, a protesto, o conflito, né, com essa moratória instituída originalmente, ela faz parte da experiência do adolescente, né? Um adolescente é, que não exerce ou que não busca esse recurso de autonomia é um adolescente que me preocupa muito mais do que aquele que protesta. Ora, claro que o tamanho do protesto ou os recursos pelos quais esse protesto vai se manifestar devem ser considerados, mas também tem a ver com essa experiência original lá da infância, que eu vou comentar daqui a pouco, para que a gente possa também refletir esse caminho para chegar até lá e que recursos, como que esses recursos vão se construindo ao longo da vida. E um terceiro elemento da adolescência que é fundamental é pensar o adolescente no contexto social, né? Nada mais valioso para um adolescente do que ser incluído, ser aceito socialmente. Vocês certamente concordarão comigo de que os adolescentes são muito parecidos entre si, né? Quando olhando, né, fazendo um recorte de nível socioeconômico, de grupo social e grupo cultural e assim por diante. Quando a gente olha os adolescentes reunidos, vocês vão ver uma cópia, né, da mesma estética na maioria deles. Então, eles vestem as mesmas bermudas, eles vestem as mesmas camisetas, eles usam os mesmos tênis, eles falam com as mesmas gírias, com os mesmos, têm o mesmo comportamento semelhantes, pensam de forma parecida, porque é fundamental de que de que para eles sejam aceitos pelos seus pares, pelos seus colegas adolescentes, e por isso muitas vezes implicam até num risco para que eles sejam aceitos, aceitando, né, executar tarefas ou tomar atitudes ou ter representações que são eventualmente até indesejadas, mas que o grupo exige que ele o faça, e nesse sentido a gente vai ter esse desafio social da inserção. No contexto contemporâneo, isso fica ainda mais exigente, né, por conta dessa estrutura social organizada em torno das redes sociais, que podem ser bastante úteis na medida em que amplia, né, o repertório social dos adolescentes, mas ao mesmo tempo, né, implica num desafio enorme de aceitação, porque a validação social ela está expressa de uma maneira pública, né, através da quantidade de curtidas, da quantidade de comentários, de validações e assim por diante. Todos nós, como adolescentes, quando assim o éramos, buscávamos aceitação e passamos por isso. A diferença é que muitos de nós que vivendo adolescência há 20, 30 ou 40 anos, nós precisávamos dessa aceitação nos contextos sociais que a gente convivia com os nossos pares, sobretudo no contexto escolar, no contexto acadêmico. Quando nós voltávamos para o domicílio, para casa, para a família, né, essa aceitação já estava posta, já estava bem definida. A diferença hoje é que o adolescente está 24 horas por dia precisando produzir conteúdo ou produzir uma imagem de aceitação e de validação, sem o que ele não conseguirá esse lugar tão valioso, tão importante, que é ser validado, né? E isso representa para a gente, né, essa busca incessante dos adolescentes, ou uma busca tão validada, né, tão requerida para eles de serem populares, por exemplo, né? E às vezes mesmo quando eu sou adolescente muito crítico, né, dos outros adolescentes são populares, em geral essa fala ela vem acompanhada de algum grau de rancor em relação àquele aquele que ele gostaria de ser, mas não conseguiu sê-lo e, portanto, várias questões vão ser envolvidas nesse sentido. Nessa lógica da aceitação social, para o adolescente, e aí particularmente para as meninas adolescentes,
a exclusão social, a rejeição social são devastadores, são experiências muito violentas e que podem, de fato, gerar um sofrimento muito significativo. Esse lugar da aceitação social é o lugar, por exemplo, que vai exigir, né, desses núcleos formadores, sobretudo da escola, né, um cuidado muito, muito significativo para que a gente possa ter uma proteção em relação à exclusão, ao ostracismo e outros comportamentos que eventualmente poderão estar presentes aí na experiência do adolescente quando ele está nesse contexto dos seus pares e também de alguns adultos de referência, como professores e mesmo os pais, né? No lugar dos pais, na maioria das vezes, a aceitação está presente, né? A validação está ali presente e espera-se, né, de que no lugar do cuidador parental haja uma aceitação também do componente emocional, né? E aí, de novo, eu trago para vocês esse lugar da validação da experiência das emoções do adolescente, né? Na medida em que o reconhecimento dos desafios próprios dessa faixa etária, né? E da experiência da tristeza, da própria raiva, tudo isso ser entendido como uma experiência que também pode ser manifesta nessa fase, obviamente ajudando, né, essa figura que ainda está em desenvolvimento a lidar com isso, né? Muito mais do que invalidar as emoções, é dizer, eu reconheço e eu entendo que você possa estar passando por isso, eu posso estar experimentando essa emoção específica, mas eu estou aqui para te ajudar, vamos enfrentar juntos essa experiência, né? Eu posso lhe ajudar, eu estou aqui, eu estou de braços dados, de mãos dadas com você, para que nós juntos possamos enfrentar essa situação e encontrar uma saída para a solução do problema, mais do que fazê-lo por nós mesmos, né? Porque o adolescente também poderá ter a sua identidade fragilizada quando, né, ele não é também validado no processo de resolução das suas dificuldades. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos intervir nas relações adolescentes, muito menos nos conflitos que eventualmente poderão existir, muito pelo contrário, em algum momento será necessário que o adulto responsável intervenha, né, junto ao grupo social dos adolescentes, mas isso tem que ser feito de uma maneira muito parcimoniosa para que a gente consiga não trazer uma invalidação desse adolescente ainda maior perante a sua própria formação de identidade e diante do grupo social que ele frequenta. Então, reconhecer a adolescência nesses contextos é fundamental para que a gente possa entendê-la e ajudar os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos pacientes, né, os nossos familiares que estão passando por isso no enfrentamento dessa fase. Ao mesmo tempo que é preciso que nós também tenhamos um olhar para a infância, na medida em que eu consiga ajudar esse sujeito a chegar na adolescência de maneira mais estruturada ou com mais recursos para isso, né? Talvez né, o elemento, né, a condição ou a função psíquica que seja mais deficitária ou fragilizada para o adolescente contemporâneo seja a resiliência, né? Vocês sabem que dois momentos são muito frágeis ou são muito arriscados para o adolescente, né? Esses momentos são particularmente o ingresso no mercado de trabalho. Isso já pode estar presente no ingresso, inclusive já na graduação, no vestibular e assim por diante, e no momento em que o adolescente se apaixona e eventualmente não é correspondido, né? Esses dois momentos, se o sujeito não tiver sido
preparado para enfrentar a frustração, para tolerar a frustração, há uma fratura, uma quebra muito significativa, né? Primeiro porque essas duas condições são fases em que nós, adultos cuidadores, nós pais, não poderemos mais intervir de maneira definitiva para a correção ou para a solução do problema, né? Por exemplo, o mercado de trabalho, né? Quando o sujeito ingressa no mercado de trabalho, se ele não entregar resultado, se ele não entregar o que se espera dele, ele será excluído do mercado de trabalho, ele será demitido, ele será, sofrerá consequências da sua incapacidade ou da sua dificuldade, de alguma forma. E aí não adianta nós pais irmos lá no empregador dos filhos ou irmos na graduação e falar com o professor da graduação, dizer, olha, mas meu filho é tão bom, ele é tão inteligente, ele é tão um garoto tão incrível, né? Será que você não pode ajudá-lo, né? Tem até alguns pais que fazem isso, que dão um jeito do filho arrumar um emprego, assim, e manter-se lá mesmo não sendo, né, um empregado ou um funcionário ou um colaborador suficientemente bom, mas de toda sorte, na maioria das vezes isso não vai acontecer, e mesmo que aconteça que algum pai faça isso, não traz vantagens nesse sentido. É preciso que a gente consiga ajudar esse adolescente de que ele não vai ser perfeito sempre, né, de que ele vai ter que lidar com as suas imperfeições, com a sua ferida narcísica, né, e hoje é muito difícil disso. Ao mesmo tempo, e talvez mais evidente ainda numa fase mais precoce, seja a experiência do apaixonar-se, e o apaixonar-se não correspondido, né? Porque também não vai adiantar, né, qualquer um de nós que sejamos pais ou cuidadores procurarmos a pessoa por quem o adolescente se apaixonou e dizer, olha, por favor, apaixone-se por ele ou por ela também, porque ele é uma pessoa incrível, ele é maravilhoso, ele é lindo, assim por diante, porque se a outra pessoa não estiver interessada, ela não fará o investimento amoroso nesse sentido, e esse sujeito eventualmente frágil não conseguirá lidar com isso, e o adoecimento aparece, né? O sofrimento psíquico aparece, podendo ficar tão grave ao ponto de fragilizar o sujeito até um momento de adoecimento eventual, que seria, né, a situação mais de maior precarização da saúde mental desse adolescente, né? E é por isso que os adolescentes acabam atualmente, né, experimentando isso que eu também vou chamar de uma epidemia de comportamento autolesivo, né? Se implicando em situações ou em condições que trazem risco à própria segurança, seja pela própria exposição a cortes executados no próprio corpo, seja por exposição a situações que risco, né, como uso de substâncias, né, desde o uso de vapor cigarro ou coisas, ou eventualmente até substâncias ilícitas, até outras experiências de risco também, exposição a situações, a relações tóxicas ou comportamento sexual desprotegido, ou até a exposição da própria intimidade, como o compartilhamento de fotos do próprio corpo, né? As famosas nudes, né? Que eventualmente os adolescentes, e sobretudo as meninas adolescentes, acabam compartilhando na medida em que precisam ser amadas de alguma forma, ainda que seja por um instante, quando ela tem uma validação pelo compartilhamento de conteúdos dessa natureza, mas que trazem uma repercussão potencialmente devastadora para essa adolescente ou para esse adolescente, e que são riscos fundamentais. E como é que a gente constrói, né, um sujeito, ou como é que a gente ajuda esse sujeito a chegar na adolescência com o maior repertório de tolerância à frustração, ou de resiliência, e até de assertividade. Aqui vale até a pena chamar atenção para esse conceito de assertividade, que muitas vezes é utilizado de forma equivocada, né? Assertividade não diz respeito a estar certo. A assertividade diz respeito a uma capacidade que nós podemos ter de nos comunicar com outras pessoas de maneira clara,
objetiva, demonstrando ou manifestando as nossas opiniões, ainda que elas sejam divergentes do nosso interlocutor, de maneira que não seja agressiva ou hostil com o outro, né, que não invalide o outro. Então, é a capacidade que nós podemos ter mais sofisticada de nos comunicar, né, e que nos permitiria, por exemplo, conversar sobre qualquer assunto, ainda que fosse um assunto tabu, como, por exemplo, falar sobre política com alguém que diverge da nossa orientação, falar sobre religião, falar sobre futebol, por exemplo, com alguém que não compartilha do mesmo interesse ou da mesma congregação esportiva que nós nos dedicamos. Então, essa história de que alguns assuntos não são tratáveis não deve continuar. Qualquer assunto deve ser tratado e eu consigo conversar com qualquer pessoa desde que eu consiga ouvir o outro e consiga me manifestar sem invalidar, sem desqualificar o outro. Isso é ser assertivo. Isso passa por essa experiência do adolescente, da criança, que pode chegar na adolescência com uma habilidade de se comunicar muito mais fácil. E do ponto de tolerância que eu estava dizendo mais cedo, como é que a gente se constitui um sujeito com maior tolerância à frustração? Quando a gente consegue treinar essa experiência ao longo da infância, né? Isso acontece lá desde lá desde o bebezinho, né? Quando a gente percebe, né, que o nosso bebê, por exemplo, está chorando, mas ele está chorando porque ele deseja o corpo da mãe, ele deseja o colo da mãe, e é legítimo que assim o faça, porque Freud já nos dizia, né, Sua Majestade o bebê, né, o bebê é um sujeito super narcísico, né, quando ele deseja alguma coisa, ele abre a boca e chora até ser atendido no seu desejo. Mas algumas vezes esse bebê ele deseja a obtenção do prazer, e ele não está preocupado com a experiência materna, por exemplo, ou paterna. Em alguns momentos eu poderia dizer, escuta, eu estou entendendo que você gostaria de ficar no meu colo, eu também gostaria de tê-lo comigo, porque eu gosto muito disso, mas nesse momento eu preciso me alimentar, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso fazer algumas outras coisas de interesse pessoal, e aí a gente pode permitir que o bebê possa chorar um pouquinho e entrar em contato com a sua angústia, com a sua frustração, para que daqui a pouco eu possa atendê-lo quando eu já tive também atendido as minhas necessidades e demandas pessoais. Esse exemplo, né, do bebê, eu acho que é simbólico, né, é uma representação do que a gente faz também com a criança ao longo do desenvolvimento, de forma que a criança ela sempre vai, e o adolescente também, mas isso fica mais isso na infância, ela vai estar sempre desafiando esse lugar hierárquico dos pais, né? Eu disse há pouco dessa expressão psicanalítica, né, freudiana, da majestade, né, que o bebê representa e que ele busca, né, alcançar, mas em algum momento, né, a lógica psicanalítica, e se houver algum psicanalista na plateia, me perdoe porque eu acabarei sendo reducionista na exposição desse tema, né, em algum momento esse mesmo autor, né, que é o pai da psicanálise, que é o Freud, ele falava sobre, né, o complexo de Édipo e esse rompimento, né, do complexo de Édipo. O que é isso no final das contas? É que em algum momento alguém vai ter que dizer para esse bebê, olha, chega, né? Você não pode mais ficar grudado nessa mulher que é a sua mãe, porque ela precisa ela tem outros amores também para poder cumprir. Ela tem essa dedicação a outras pessoas e não só a esse bebê que se deixar fica simbiótico lá. E a criança ela vai se não houver
esse exercício dessa ruptura, né, desse desejo extremado, né, de ser atendido, ela vai continuar sendo essa pequena majestade e usufruindo, né, dessa coroa, né, que a família eventualmente pode entregar para a criança, e aí ela não consegue lidar com frustração mais porque ela é atendida o tempo todo prontamente, e não consegue lidar sequer com a frustração nas relações sociais, por exemplo, porque os pais deixam de ser cuidadores e se tornam, ao longo da história recente, né, protetores supremos e se tornam advogados dos filhos, e não mais cuidadores que vão compreender o exercício das relações sociais na infância e ajudar a criança a resolver os problemas, ela, preferencialmente, inicialmente ela, né, tomando algumas atitudes que possam resolvê-lo, não dependendo tanto dessa figura, né, dos pais que estão ali sempre. Óbvio que isso não é tão simples assim, de novo, assim como eu disse para a adolescência, na infância nós não vamos deixar a criança abandonada e enfrentando sozinha essas questões que envolverão as relações com outras crianças e assim por diante, mas de toda forma a gente tem que também empoderar essa criança e dizer, olha, de fato, né, o seu colega foi cruel, né, quando cometeu algum ato de constrangimento, né, exerceu algum constrangimento com aquela criança, mas como é que nós podemos resolver isso? Eu acho que talvez você possa falar com a professora, né, e aí a criança mesmo pode comunicar com a professora inicialmente, para que depois nós adultos possamos fazer uma intervenção confirmando aquela atitude, né, que a própria criança pode fazer isso, obviamente respeitando cada fase do desenvolvimento, a capacidade que cada uma das crianças tem de fazer isso e comunicando também, né? Na medida que eu comunico bem com a criança sobre o que eu estou sentindo, a criança também consegue aprender através do exemplo a se comunicar com a gente. Então, essas são elementos que vão nos ajudar a entender, né, até aqui, né, o que é a adolescência e quais são os desafios de fato da adolescência e qual é essa trajetória desde a infância, desde a primeira infância, até chegar lá, né, na adolescência, até chegar nos 12 anos, que é quando oficialmente a adolescência começa, mas que a gente já percebe que ali por volta dos 11 anos o comportamento já está, sobretudo das meninas, já próximo ao que a gente já entendia como adolescente, como um comportamento da adolescência, né? E lembrando para vocês, né, essa curiosidade contemporânea, que é essa expansão da adolescência, né? Essa adolescência que antes durava de 12 até 18 anos formalmente, nós já estamos passando, né, por uma leitura até das entidades, desculpem, das entidades que definem a adolescência que vai até os 24 anos, pelo menos, né? Do ponto de desenvolvimento, isso também chama atenção. E aí, enfim, pensando nesse desenvolvimento, né, da adolescência, a gente vai pensar pensar o cérebro também, né? Como médico, não dá para deixar de considerar, né, toda essa experiência sem considerar o desenvolvimento cerebral. E o desenvolvimento, né, completo do cérebro, né, e em termos mais técnicos, é o processo de mielinização, né? Ele vai se encerrar ali por volta dos 22, 24 anos de idade mesmo, né? Então, até lá esse sujeito, ou qualquer um de nós, esteve mais vulnerável mesmo. E veja que esse processo ele é um processo que acontece de uma maneira que a última região cerebral que sofre o processo de maturação ou de mielinização é essa região frontal que está responsável pelo julgamento, né, da estabelecimento de consequências de longo prazo, né? Então, de fato, o adolescente vai ser sempre alguém mais impulsivo, porque não vai conseguir projetar consequências de médio e longo prazo para suas ações. Pode até ser que alguns tenham isso antecipado, outros nem tanto, mas a impulsividade e a necessidade de uma recompensa mais imediata fazem parte desse cérebro ainda imaturo e que vai continuar, né, com essa
imaturidade até essa fase inicial da idade adulta, ou até como, né, já entender alguns autores, essa fase final da adolescência que vai estar aí entre os 20 e 24 anos de idade. Então, pensar o adolescente nesse sentido é importante para que a gente também não tenha uma expectativa, não deposite uma expectativa que extrapole as competências daquele sujeito, do que ele pode nos oferecer. E na clínica, eventualmente, eu me deparo muito com isso, né, de que os pais esperam do adolescente, né, de que ele possa até tomar decisões ou definir algumas atitudes que não estão compatíveis com aquela faixa etária. Eu vou dar um exemplo muito emblemático da adolescência, né? Por exemplo, vamos pensar que talvez o elemento mais complexo do adolescente seja a dedicação aos estudos, né? E aí, né, alguém poderia esperar do adolescente de que ele deveria dedicar-se aos estudos com maior afinco, né, aos 13, 14, 15 anos ou 16 anos, com a expectativa de que ele tenha um futuro bem-sucedido profissional. Ora, a distância que nós temos entre os 13, 14, 15 ou 16 anos até o sucesso profissional que ele vai ter aos 25, né? Se ele for muito bem sucedido, aos 25 ele vai começar a ter os primeiros retornos do seu investimento. O adolescente não consegue fazer essa projeção de recompensa de tão longo prazo assim, isso é impossível, né? O adolescente trabalha com recompensas mais imediatas. Lembrem que nós somos seres naturalmente hedonistas, o que significa que nós buscamos originalmente e primariamente o prazer, o atendimento das nossas necessidades, sobretudo pela lógica do prazer. Quanto mais jovem nós somos, quanto mais imaturos nós somos, mais automático e mais imediato é a experiência hedônica. Quando nós nos tornamos adultos e mais velhos, é que nós conseguimos tomar decisões que vão ter um retorno de longo prazo, porque daí nós conseguimos ter isso, mas a natureza humana é uma natureza hedônica, né? Uma natureza que busca o atendimento do prazer. Instintivamente, nós queremos o prazer em detrimento daquilo que nos implica esforço cognitivo, sobretudo esforço cognitivo extenuante, né? Como, por exemplo, um ensino médio preparatório para um vestibular muito concorrido, né? Um estudo de 10, 12 horas por dia que eventualmente esperaria que um adolescente poderia se dedicar. Isso, infelizmente, acontecerá em situações muito, muito raras, né? E não dá para a gente trabalhar nessa perspectiva. É preciso que a gente crie, né, outras alternativas para engajamento né, desse adolescente, por exemplo, nas atividades educacionais e assim por diante. E aí, né, eu vou chamar a atenção, já né, caminhando já para o fim dessa exposição, falando sobre prevenção, né, e eu acho que essa fase inicial é super importante. Qual o elemento mais importante para a gente poder prevenir adoecimento psíquico, sobretudo comportamento de risco e comportamento suicida, né, comportamento, eu diria, autolesivo e comportamento suicida, porque eles são, né, guardam, né, uma intimidade aí, o comportamento autolesivo é um degrau para o comportamento suicida na adolescência. É a capacidade, né, de que o adolescente tenha de se autorregular e, sobretudo, de estabelecer conexões que sejam favoráveis. Talvez o estudo que eu considero mais significativo nesse campo nos diz que se o adolescente tiver pelo menos uma relação saudável, ele estará protegido do suicídio, né? Então nós precisamos, não precisa de muito, o adolescente não precisa ser o mais popular da escola, ele não precisa nem sequer ser popular na escola para que ele esteja protegido do comportamento suicida, mas ele precisa ter pelo menos uma relação de intimidade, uma relação segura, uma relação honesta, uma relação de proximidade e de durabilidade para que ele esteja protegido. E isso pode ser estabelecido
com a família, isso pode ser estabelecido com uma figura de referência, como um profissional de saúde, como orientador educacional, né? Isso pode ser estabelecido com um colega, também adolescente, né? Então, esse é o elemento principal. E aí, como eventualmente nós não podemos ter garantia de que esse adolescente o faça, né, entre seus pares, o que seria o ideal, né, de que o adolescente tivesse muito mais do que uma relação saudável, né, e isso é importante. Quanto mais relações saudáveis, menor o risco, né, do adolescente. Mas para que nós possamos estabelecer com o adolescente essa relação dessa natureza, de uma relação protetiva, é preciso que nós consigamos estabelecer um canal de comunicação, uma conexão real com o adolescente, o que não é nada fácil. É um exercício difícil. A grande, talvez, uma das frustrações mais significativas para um pai de adolescente seja não ser reconhecido como aquele grande amigo ou como o melhor amigo do filho, né? Todos nós temos expectativas de construir relações com os filhos que pudessem, de fato, ser de uma intimidade muito grande, de uma honestidade muito grande, e a maioria dos pais tenta fazer isso, mas não é tão simples assim. Um dos recursos mais importantes para que a gente consiga se aproximar disso ou alcançar esse fenômeno ou essa condição é estabelecer um canal de comunicação que passa obrigatoriamente por uma exposição ou pela experiência de um interesse compartilhado com o adolescente. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós precisamos nos interessar legitimamente pelo que é do adolescente. Nós precisamos consumir aquilo que interessa aos nossos filhos, aos nossos familiares, estudantes e assim por diante. Sem o que nós não conseguiremos estabelecer essa relação. E isso, né, passa pela essa disponibilidade que nós vamos ter para isso. Então, eu precisarei de fato, e curiosamente, sendo muito honesto com vocês, se nós de fato estivermos abertos a isso, é possível que nós possamos consumir esses conteúdos e até gostar de alguma forma dos conteúdos. Porque o fato de ser algo que é produzido para adolescentes não necessariamente é algo que é ruim ou algo que não seja aproveitável, né? É que talvez nossos interesses sejam muito diversos, de fato são, né, o interesse do adolescente, mas é preciso que a gente possa fazer isso. Então, do meu lugar de cuidador, de profissional de saúde que se dedica ao cuidar de adolescentes, eu necessariamente preciso consumir esses conteúdos, né? Consumir séries, consumir grupos musicais, consumir, né, jogos eletrônicos que eles gostam, preferencialmente junto com eles. Né, para que aí a gente consiga de fato ter esse canal, né, comunicacional muito interessante. E isso é a maior dica que eu tenho para vocês, né, nos contextos familiares, tenham a abertura necessária para que vocês consigam, né, estar com os filhos e com as pessoas, com os adolescentes que vocês convivem de maneira legítima mesmo, né, e ter o momento, né, para isso. A gente fala muito, né, né, das mães, as recém-mães, né, que precisam ter o seu momento, né, o seu tempo preservado para cuidar do bebê, né, ou prepara, né, em geral, né, culturalmente, isso é uma atribuição muito mais Marcela Pereira Repouso. Dos pais ou de outros cuidadores, né, de se preparar para receber um filho ou se preparar para a infância da criança, né, de ter o tempo de estar com a criança. O adolescente não é diferente. Nós precisamos preservar um tempo para estar com eles. E aí esse tempo precisa ser um tempo de qualidade, o tempo que eu vou estar com o meu filho, com a minha filha, com o meu enteado, né, com o meu sobrinho, com o meu afilhado, com o meu
com o meu estudante, se for o caso, ou com o meu paciente, sem que eu tenha que falar de problemas, que não é para dar bronca, não é para chamar a atenção, é simplesmente para fazer alguma coisa que os dois gostam, né, que os dois apreciam, né, e isso é fundamental, e esse é o recurso, sem dúvida, mais eficiente, né, e eficaz para que a gente consiga prevenir o sofrimento do adolescente e prevenir comportamento suicida. Obviamente que o reconhecimento precoce de adoecimento também é um fator super importante, então estar atento para os nossos adolescentes, na medida que a gente perceber que alguma coisa mudou, que alguma coisa está impedindo ou aprisionando o adolescente de fazer aquilo que ele gostaria, ou aquilo que ele ou ela gostaria, ou que se espera, ou que esperaria de ser executado pelo adolescente, é fundamental. E aí a procura por um profissional especializado, né, sejam profissionais da psicologia, do serviço social, né, da médicos, né, sejam ebiatras, psiquiatras ou até neurologistas que trabalham nesse campo, é fundamental para que a gente possa ter uma melhora nesse sentido. Eu encerro aqui a minha fala, espero que eu tenha explorado a adolescência e medidas aí de que a gente possa melhorar a vida dos nossos adolescentes, para que eles possam chegar na idade adulta protegidos e felizes, que afinal de contas esse é o nosso grande objetivo como cuidadores, né? De que as pessoas possam ser felizes de fato. E espero que eu possa ter colaborado. Agradeço muitíssimo a atenção dos presentes e deixo aqui meus parabéns para a PGR por ter oferecido esse momento para todos nós. Então, muito obrigada, Perfeito, doutor muito Thiago. obrigada. Nós vamos, então, colegas da tecnologia, podem, então, encerrar aqui a nossa gravação, para que